Olá, esse é o programa Pátria Tricolor, uma iniciativa dos Sócios Livres Grêmio de Todos e da Acesso Digital, a maior e melhor produtora de material didático do sul do país. Hoje a gente está muito feliz aqui de receber um grande reforço pela nossa ponta direita aqui, Tarcísio, vereador de Porto Alegre, Flecha Negra. E aí, Tarcísio, tudo bem? Tudo bem, um amor. Quero saudar a todos, tua equipe, o Duca Maradona, né? Parecido com Maradona. E é um prazer a gente sempre falar do Grêmio, né? Esse clube que a gente ama muito e que fiz um pouquinho de histórias, tem algumas páginas nesse livro, né? Parabéns pelo programa. Vamos aproveitar, para ouvir bastante essa história do Tarcísio hoje, aqui junto com o Marcelo Bica, que é dos Sócios Livres também. E aí, Bica? Tudo bem, Duca? Tudo bom? Gostaria de, então, agradecer novamente o convite, para estar voltando ao Pátria Tricolor. Como o Tarcísio falando sobre uma das nossas paixões, que é o Grêmio, a nossa maior paixão, então sempre é muito bom falar do Grêmio. E o Tarcísio foi modesto, falou que contribuiu um pouquinho com a história do Grêmio, Talvez seja o jogador símbolo dos primeiros grandes anos de glória do Tricolor, desde ali de 77, aquele gauchão até Mundial, Tarcísio? Então, é com muito orgulho que eu estou aqui no programa participando ao lado do Tarcísio, que é meu ídolo. Nosso ídolo, não há dúvida. Chegou numa fase que o Grêmio não ganhava nada e acabou ganhando tudo aqui com a gente, Tanto, Tarcísio, já vamos pegar um pouquinho da tua história. Tu é o jogador que mais participou, na história do Grêmio de partidas oficiais, eu feito de 721 partidas pelo Grêmio, assinando súmula, 721 partidas, acho que foi o jogador que mais atuou pelo Grêmio Futebol Porto-Alegrense. E eu tive 3 passagens dentro do Grêmio, que a primeira passagem, aquela de 73 até 77, onde a gente não conseguia conquistar nada. Aí com a chegada do Tele Santana, com a renovação da equipe, André Catimba, Éder, Tadeu Rick, Oberdan, a gente conseguiu formar um grande time, e conseguimos conquistar o 77, aí 79, 80, e depois a década de 80, com a chegada do Enan Andrade, e o Grêmio deu um salto mais alto, que foi o Campeonato Nacional em 81, e depois o Grêmio saiu para a América do Sul, conquistou a Libertadores da América, e depois, não contente com isso, ele correu para o mundo e conquistou o Mundial. Até tem nessa época tinha uma brincadeira, tem uma entrevista, eu não sei se ela está no arquivo da Zero Hora, que o Santana dizia que se o Grêmio só faltava o de Marte, o campeonato de Marte, se é que tem lá os marcianos, Mas então eu passei 3 gerações assim, maravilhosas. Eu passei uma geração do perdedor, depois passei uma geração mais ou menos, depois passei uma geração vencedora, vencedora mesmo, que aí o Grêmio começou a conquistar título. Aí já veio o Filipão, já tinha ido embora para o Paraguai, jogando no Cerro Porteño. Aí veio o Filipão na época do Darley, do Dinho, e conseguiram de novo a Libertadores e quase bicampeão mundial. E então eu tive uma história assim maravilhosa dentro do Grêmio. Eu saí do inferno ao céu. Literalmente, nos levou junto nisso, Bica, tu te lembra dessas passagens do Tarcísio aí, Eu começo a lembrar a partir de 80, 81, apesar de já ir pequenininho ao estágio com meu pai, mas as primeiras lembranças ali, Campeonato Brasileiro de 81, Libertadores. Sem te cortar, mas que eu te perguntei porque eu me lembro que ali foi quando eu me tornei gremista realmente. Eu até já falei aqui no programa, mas não canso de... É aquele gol, de 77 do André. E até depois eu ia falar contigo, Tarcísio, sobre aquela questão daquele pênalti, daquele jogo ali, Não sei, daí eu me lembro a partir de 77, por isso que eu te fiz essa...
De 77 eu tinha 3 anos, então realmente não tem essas memórias. Claro que depois a gente vê o jogo e sabe o que foi aquela conquista, o que representou, né, Tarcísio, para o Grêmio. Muito. E na realidade, o primeiro campeão de tudo está aqui, né? É verdade. A gente ganhou tudo e há quem use o campeão de tudo hoje, né? Mas realmente aqueles anos ali foram anos que trouxeram o Grêmio a protagonista. Né? O Grêmio que já tinha campanhas interessantes nos anos 60, né, Tarcísio? Ali com o heptacampeonato, né? E quase ali emendamos ali 12 títulos, né? Ou 13 títulos, 12 títulos em 13 anos. Exatamente. Ali fomos, claro que foram anos também gloriosos, ali com o Juarez, né? Agora, os anos que trouxeram o Grêmio ao protagonismo nacional e internacional foram os anos que coincidiram com a chegada do Tarcísio e todo aquele time fantástico. Eu vou só voltando, né, Tarcísio, naquela história. Eu acho que exatamente foi o grupo, né? Porque teve a história do pênalti né, em 77, né? Isso. Toda essa questão do pênalti, de perder o pênalti, que é aquele negócio, né? Eu brinco sempre com o pessoal lá no centro, que as cachaças que eu bebi, todo mundo vê. Agora, os tombos que eu levei, ninguém vê, né? Essa é a verdade. O que eu quero dizer com isso? Que quando o Tele chegou, o Tele já tinha intenção de me colocar, o Tele já me conhecia do América, no Rio, que o Tele é o treinador do Atlético Mineiro, tudo. E mais ainda, ficamos conhecidos mais pelo Grêmio também, né? E o Tele me usou como ponta direita e como batedor de pênalti dele. Porque terminava o treino, eu fazia 30, 40 cobranças de pênalti depois do treino, às vezes ficava o Remy ali comigo, ali, me aturando, e eu tinha uma batida seca no canto, muito forte, o goleiro, quando pensava, já estava batendo na rede a bola. E bati 22 pênaltis, errei 2 e fiz 20, né? Os 20 ninguém viu. Lembra. Exato, os 2 que eu errei, que foi um no Grenal e um contra o Palmeiras, jogo do campeonato nacional. E esse pênalti do Grenal, interessante que o Grêmio há 7 anos não buscava o título, né? E me parece que tinha quase 80 mil pessoas dentro do Estádio Olímpico, né? Que cabia mais gente por não ter cadeira, então as pessoas se exprimiam ali e cabia. O maior número foi contra a Ponte Preta, né? 98 mil torcedores, mas do Grenal tinha uns quase 80 mil pessoas. E tinha um pedaço vermelho e o resto azul, né? E quando deu o pênalti, ali não precisava olhar para o banco ou perguntar A ou B, eu que passava a mão na bola e ia bater. E o Cláudio Duarte, o lateral direito, o Gaguinha, até a gente brincava, e o Benítez estava chegando da seleção Paraguai, o Benítez estava sendo considerado um dos melhores goleiros da América do Sul. E eu vi que o Cláudio foi lá e conversou com o Benítez e fazia questão de olhar para mim e apontar que eu bati ali. Realmente eu bati ali. Aí eu falei, pá, e agora, tia? E dá tempo de tu pensar isso tudo, sabe? Fração de segundo dentro do teu cérebro ali rodando numa velocidade assim incrível, que tu escuta o torcedor conversando, um mosquito passando perto de ti, que eu sempre digo, né, que é um compromisso tão grande que para um jogador que eu achava que o presidente do clube que deveria bater, descer lá e bater. Sim. Se errar é o presidente do clube. Mas isso aí cabe ao jogador de futebol e eu, com a maior tranquilidade, peguei a bola e coloquei, mas daí vi o Cláudio conversando com o Benítez e eu só errei esse pênalti porque eu fiquei na dúvida, bato no meu lugar, porque geralmente quando tu se coloca diante da bola, de frente à bola para bater o pênalti, tu tem que estar decidido. A tua decisão só muda no caso do goleiro cair visivelmente para um lado. Pro outro lado. Aí é a hora de tu mudar, que ali o cérebro manda rápido o pé. E eu fui com essa dúvida. Quando eu cheguei na metade, resolvi mudar. E eu mudei de canto. O Benítez foi para aquele canto mesmo, a bola foi para o outro canto. Só que não deu para pegar a foto, não pegou, porque a bola sai no pé da trave para fora. Quase que
seria uma foto linda, né? O Benito de um lado, a bola na rede do outro lado. Mas faz parte do jogo. Não, né? e daí que vem o grupo, né? E aí o André Catimba, o É. André Catimba foi o primeiro a vir para mim. E nesse momento eu tenho vontade de abrir um buraco, enfiar e ficar quietinho, sabe? E o André Catimba, vamos lá, eu vou fazer o gol, nós vamos ser campeão. Aí veio uma pessoa assim, muito, que é o Tadeu Riz, e falou coisas maravilhosas para mim, que levantou a minha autoestima. E o André acaba fazendo o gol aos 40, eu errei aos 30 e pouco, o André acaba fazendo o gol e vai dar aquele salto mortal, aí dá um estiramento na coxa e ele acaba aterrissando de peito. E estava feito. Aí no segundo tempo, o Tele Santana, e aquilo ali me deu mais motivação ainda, que o Tele me chamou e falou para mim, se tiver outro pênalti é tu que bate. Eu falei, não, tu, acabou, confia em ti. E aquilo ali me deu... confiança para fazer o segundo tempo. Aí eu entrei no segundo tempo, a 1000 por hora, e a gente conquistou aquele título, onde foi uma loucura aquilo ali. Parece que nós tínhamos conquistado o mundo, né? É, a retomada do Grêmio, né? A retomada ali começou toda a retomada com aquele time, com aquele treinador, com o doutor Hélio Dourado, presidente. Então, o Grêmio viu que ele tinha poder muito mais para buscar nacional, buscar internacional. Ali que o Grêmio se viu perante ao Brasil, que era um time tão grande quanto o Flamengo, São Paulo, Vasco, Fluminense, Flamengo. Não, e aí começou a nossa história. E outra coisa, a gente é gremista, mas tem que admitir, naquela época, o nosso tradicional adversário aí era um time que nenhum outro time do país praticamente batia, né? A gente batia de frente com uma rocha também e conseguimos superá-los, né? E ali o Maradona e Bico, ali começou um respeito muito grande pelo Grêmio. Todos os clubes brasileiros começou a respeitar. Quando eu vinha jogar no Estádio Olímpico, que começou a criar, não sei se é bem não deve ser da época de vocês, a Eurico Lara, a torcida, sim. E depois veio a Força Jovem, depois veio a Coliguei, né? A Coliguei, aí começou a se criar os movimentos de torcida organizada. E o Grêmio começou a ganhar corpo, o Grêmio ficou muito forte. Então, todo mundo que vinha no Estádio Olímpico jogar contra o Grêmio sabia que era difícil. Corinthians, nós uma vez tocamos 3, Vasco, Flamengo, tocamos 4. Então, o jogador entrava no Estádio Olímpico e entrava com aquele, aqui é o Dragão que está aí. E depois, ainda mais, que conquistou a América, aí sim, aí houve aquela identificação do Grêmio com o nosso irmão, né, argentino, aí começou o Grêmio ganhar respeito no mundo. Né? Até então era só o Santos e o Flamengo, né? Até então era Santos também. Né? Santos de Pelé, Flamengo do Zico. Exato, aí depois veio São Paulo, né? Então já, né, que o Tarcísio estava falando dessas vitórias aí, vamos pegar essa vitória de 3-0 que encheu os olhos de todos os gremistas, com certeza, e se não fosse essa questão da morte, né, desse rapaz lá da Bolívia, do Corinthians, lá no jogo do Corinthians, seria o jogo que seria comentado em todo o país, né, direto. O que te pareceu, Bica? Pois é, foi uma atuação de gala do Grêmio, né? O Grêmio fazia muito tempo que eu não via jogando dessa forma. Eu acho que o Grêmio mostrou, além de um futebol focado, os jogadores me pareciam estar muito realmente concentrados nesse jogo. O Grêmio mostrou um poder de reação, principalmente perante o primeiro jogo da Libertadores, né, contra o Huachipato em casa. Eu acho que demonstrou força de reação, afinal era o mesmo time, né, com a mudança ali do Fernando, que eu acho que de forma correta o Luxemburgo recompôs. Né. Eu acho que naquele momento, o primeiro jogo oficial, não sei se o Tarcísio também concorda, mas eram muitas estreias, né, e um time ainda que não... E eu acredito que ainda não tem esse entrosamento todo, né. Mas retirar um jogador do meio campo que vinha funcionando ali, realmente eu acho que o Grêmio entrou um pouco desestabilizado ali, né? Sem meio campo.
E esse jogo já com o meio-campo que vem jogando, né, mostrou realmente um futebol de primeira, né? A gente fica até na dúvida se vai ser assim, se vai continuar assim ou se o Fluminense, que entrou muito mal, mas eu acho que o Grêmio apresentou um futebol bonito, né? A gente pode, né, vou até botar o Tarcísio no assunto, sim, a gente pode avaliar duas coisas. O Grêmio pode ter entrado de salto alto contra o Atipato, né, no primeiro jogo, e talvez o Fluminense também não tenha encarado esse jogo aí meio que na flauta, porque a gente conhece que o Abel não é um treinador, né, que joga com a corda puxada, né, aquela coisa toda. E daí, né, Tarcísio, tu que veio pro Grêmio como centroavante no início, depois o Tele, né, descobriu a tua velocidade, aquela coisa toda. O diferencial me pareceu que foi o Barcos, né? Não, eu vou fazer um comentário como jogador que fui há muito tempo. Então eu vou buscar esse comentário lá no início desse rendimento do Grêmio, agora contra o Fluminense. A intenção do Vanderlei Luxemburgo é sempre, treinador, a intenção é sempre boa, porque a intenção dele era ganhar o jogo. Sim. Essa é a verdade. E ele estava contratando ali, estavam chegando 4 jogadores lá. 4 jogadores não. E nós jogadores, para nós termos, assim, vamos dizer, liberdade de expor o nosso futebol dentro do campo, a gente precisa de um tempo. Não é o que é esse tempo? Esse tempo é o treinamento, 1, 2 jogos, treinar, conhecer, brincar dentro do vestiário, aquela brincadeira, conhecer como é que o Maradona, como é que o Beca, como é que o fulano, como é que eles gostam, como é que bate na bola, se é rápido, se é meio lento, conhecer o teu jeito de ser. O jogador ele tem que se conhecer não só no futebol, lá dentro do campo com a bola, mas sim também íntimo, fora o futebol, dentro dos vestiários, a brincadeira. E o que aconteceu com esses 4? Eles chegaram e já foram para um jogo de estreia. O Fernando, eu acho um jogador espetacular para o Grêmio. O Fernando é imperdível. Mas não é a saída do Fernando ou não que o Grêmio perdeu. Não é isso se jogar em cima do Vanderlei essa culpa, porque ele está contratando um jogador que o torcedor foi no aeroporto buscar. Sim. O torcedor está com mais expectativa do que o próprio Vanderlei de ver esse cara jogar. Claro. Essa é a verdade. Ele tem que botar esse jogador de seleção. Ele tem que colocar. Mas só que houve uma precipitação. Que bota para jogar um gauchão, deixa treinar mais uns 3, 4 tempos. O jogador basta 15 dias no clube, ele brinca contigo, ele te conhece, ele entra, ele sabe onde ele vai. E isso aí que dá o respaldo do jogador dentro do campo desinibir e jogar seu futebol. E o que aconteceu agora? O Barco teve tempo de conhecimento, treinamento. O André Santos, né? Como jogou, né? O próprio Vargas, tu vê esse guri como jogou, né? Já vai 1 mês que está aí, né? O André e o Fernando, a gente sabe que ele é uma proteção à frente da zaga. Então sempre se procura uma desculpa quando se perde um jogo. Sempre há um bode expiatório, essa é a verdade. Esse jogo que o Grêmio fez foi um jogo mais ou menos assim, ó. Eu me lembro em 83, nós contra o Estudiante de La Plata, onde nós se unimos, todo mundo. E eu acho que deve ter sido isso aí, porque o Grêmio chegou no Rio, perante a imprensa nacional, desacreditado. Lá embaixo. Que o Fluminense ia ganhar. O Abel jamais vai fazer isso. Vai menosprezar o Grêmio, porque ele conhece o Grêmio. Os jogadores do Fluminense também. Houve uma tensão maior da comissão técnica do Grêmio e os jogadores, porque se sentiram como eu vou jogar contra o São Sebastião do Caí. Não é assim. Porque o futebol ele é dinâmico, ele é 11, é ali dentro, acontece tudo ali dentro. Você às vezes está naquele dia, aquele momento maravilhoso, que
tu domina, dá o primeiro passo, sai bonito, aí tu te empolga e vai embora, e aí cresce. E nesse meio tempo cresceu todo o time do Grêmio. Se eu te perguntar, quem nesse jogo aí, chegar para fazer uma pesquisa para o torcedor na rua, para ele, o Barcos jogou bem, o Vargas jogou bem, sim, todo o mundo jogou bem, o Fernando jogou bem, o Dida foi bem, o Pará jogou pra caramba, o Cris jogou pra caramba. Jogou muito. Todo mundo jogou bem, porque houve um coletivo muito grande, houve uma doação ali dentro. Eu não sei, geralmente na minha época, a gente, antes da palestra do treinador ou depois da palestra do treinador, o reserva e quem vai entrar em campo se juntava e era uma coisa só. Quem está no banco torcendo, gritando, algum erro que a gente está tendo, e quem está dentro ajudando o outro, que, por exemplo, tu caiu lá, Maradona, e eu volto na tua, porque eu sei que vai fazer falta lá atrás. Sim, então houve uma doação. Né? A gente via duplicando a marcação, né? A marcação duplicou, né? Porque além de ocorrer o meu... Vou dar um pouquinho mais. O meu 80%, o meu 100%, vamos dizer, não, eu tenho bala na agulha, então, pô, eu vou voltar lá atrás e vou dar uma ajuda. Eu tenho mais, vou dar aquele 20% lá para o guri. Então, se soma todos os jogadores andando a mais de 100 por hora, o que vai somar isso? Vai somar uma velocidade incrível. E foi o que somou dentro do Engenhão. Eu vou pegar aqui a gente, né, gosta muito da participação do internauta, então vou fazer algumas perguntas aqui que já estão relacionadas. A Marina Amaro, né? Não, isso aqui eu vou deixar para mais tarde aqui. Vou pegar o Fernando Junqueira, que mandou um abraço para mim, para o Bica e para o Tarcísio, né? Um outro abraço para ele. Ele faz essa pergunta assim, se a gente entende que o Grêmio pode ser campeão da Libertadores, e que não foi só ele que perguntou isso, foi o Gabriel também, né? E daí depois vem outras perguntas relacionadas com o time, né? Se tem que mexer no time para jogar depois, agora fora contra o Caracas, que é o Paulo André, e o Anderson Amaral pergunta dizendo que o Lucha projetou 10 pontos, se seria só esse número realmente que seria necessário para o Grêmio passar. Eu vou passar para ti, né, falar sobre essa questão se a gente tem chance de ganhar a Libertadores, a gente segue com o Tarcísio também, falando sobre a Libertadores. Né? Pois é, a gente saiu um pouco desacreditado do primeiro jogo, né? Com uma certa desconfiança de que daqui a pouco o Grêmio... porque uma coisa que a gente tem que ter como conceito, uma coisa é grupo de jogadores, e uma coisa muito diferente é um time. Né? Às vezes a gente pode ter um grupo de jogadores que até não é muito qualificado e sai dali um baita de um time. Né? Como o inverso também é verdadeiro. A gente já teve condições de ver na Copa de 2006, que era um quadrado mágico, né? Era um baita do grupo de jogadores, só que o time em si. Mas realmente após essa última exibição do Grêmio, a gente fica mais confiante. Eu acho que se não é um time que já está fechado, é um time que está muito próximo de estar formatado já para conquistar realmente a Libertadores, né? Uma coisa que me chama a atenção no time do Grêmio e que talvez assim é uma coisa que esteja ainda faltando... seria uma participação maior do meio de criação do Grêmio, né? Que hoje a gente tem o Zé ali dando exemplo, né? Um caracaço de bola. O Elano também é um outro cara que eu considero um craque, ele tem uma bola muito bem colocada, um chute muito bom, mas o Elano, por exemplo, é um cara que me parece estar participando pouco do jogo, né? Principalmente nessa questão da criação, né? Talvez, não sei se isso o Vanderlei, claro que pensa, mas se houvesse alguma oportunidade de mudar esse meio campo, seria ali no meio. E eu não digo tirando o Elano, mas mudando posição, entrando algum outro meio de criação. Isso é uma coisa que às vezes me preocupa, assim, essa falta de municiar o ataque, né? Claro que está muito cedo, vamos esperar mais alguns jogos para ver o que acontece. E aí, Tarcísio, tu acha que dá para a gente ganhar? Muito cedo ainda, o que a gente viu agora nesse jogo... foi que existe uma criação de um time e de um grupo, né? Por exemplo, tu viu o Corinthians o ano passado. O que o Corinthians tinha? Tinha um grupo muito forte. Essa é a verdade. Então, qualquer um que entrasse em campo, estava forte o time dentro do campo. E eu vejo no Grêmio também, resta saber, eu vim agora, no carro vindo para aqui,
Eu vim ouvindo uma entrevista do Marco Antônio. Sim. Essa entrevista ele dando para uma emissora nossa aqui, para uma rádio nossa, ele dizia que estava ali à disposição do Vanderlei. Isso se chama grupo, trabalho de grupo, que ganha 24 jogadores, e roupeiro, treinador, ganha todo mundo. Trabalho de grupo, assim foi feito no Corinthians. Se tu for voltar lá atrás, se tu for pensar bem, resta saber se o Kleber, quando estiver na ponta dos cascos, o Marcelo Moreno, está todo mundo voltando. E agora tu tem um time que mostrou, um grupo que mostrou uma cara de um time dentro do campo contra o Fluminense. Eu faço essa pergunta diariamente para mim e para alguns torcedores. Como é que o Vanderlei Luxemburgo vai administrar isso para não deixar esse grupo na maionese desandar, né? Na minha época, o próprio Enner Andrade e o Espinosa, eles conseguiram agrupar mais ainda. Porque na minha época nós tínhamos no banco, eu tinha o Tonho no banco jogando pra caramba, eu tinha o Bonamigo jogando pra caramba. Então a mesma coisa vai ser agora o Grêmio. Se esse grupo entender que aqueles 25, parece, ou 24 inscritos... 30 agora, né? 30, né? Os 30 inscritos na Libertadores, eles são tão importantes fora quanto dentro, aí sim, nós vamos ter um grupo e vamos ter um time. Porque aí o torcedor não vai ficar assustado a hora que o Barcos não puder jogar, a hora que o Elano não puder jogar. Agora, voltando ali do Elano, ele falando do Elano, o que o Elano fez nesse jogo? Eu fiquei bem atento a esse jogo contra o Fluminense. O que o Elano fez? O Elano ele foi muito, muito importante nesse jogo. O Elano, que ele fazia nos outros jogos, ele continuava ali naquele lugar. O Elano, ele fez o jogo tipo Ronaldinho Gaúcho quando está na seleção brasileira. Puxa para o canto, tira do meio e deixou para o Barcos jogar. Assim é o Messi no Barcelona. Vocês podem ver, o Messi está sempre nas laterais recebendo a bola para entrar. Puxando para o meio. Exato. E aí ele deixa para aquelas outras feras que tem ali, o Chaves no meio, jogando. Então o que o Elano, ele fez uma jogada de mestre, ele foi muito importante naquele trabalho. Ele não deixou o quadrado ali no meio desmanchar e ainda assim ele deu um espaço para o Barcos jogar, que o Barcos ele é muito habilidoso e ele tem uma belíssima visão de jogo. Eu via muito jogo dele no Palmeiras. Ele tem uma visão assim de jogo espetacular, a batida na bola, a visão de jogo. Então pode ver que ele deixou 2 vezes o Vargas na cara do gol. Então o que o Elano falou? Eu estou embolando, deixa eu puxar para cá que eu trago um comigo me marcando. E o Barcos ficou quase que livre jogando ali. E um cara que eu quero aqui tirar o chapéu, olha, eu vi 2 jogadores assim toda a minha carreira quando jogando futebol, que foi o Djalminha, esse guri, jogava muito, e agora o Zé Roberto. O Zé Roberto, olha, tá jogando muito, né? Emocionante. Eu vejo esse cara jogando aos 37, 38 anos, fazendo que exemplo lindo, cara. E não é só dando exemplo, não, ele está jogando. O cara termina os 90 minutos dando pique, dando corte, assim. Porra, é brincadeira, um atleta, né? Um atleta, né? É brincadeira, tá aí o exemplo aí. Tinha os jogadores que querem um pouquinho mais longe. Eu joguei até os 39, mas já os 39, já para a gravata lá de fora, né? Quem quer o exemplo para jogar um pouquinho mais, é só pegar a receita aí com o Zé aí, que o Zé... Parabéns, Zé. Pô, lindo, 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 lindo o que tu está fazendo pelo futebol brasileiro. E é interessante ter jogadores mais experientes assim ao lado de jogadores mais jovens, né? Essa combinação, né, Duca, essa troca, como tu falou, é um exemplo, né? Exato, um puxa o outro, né? E se tu tem jogadores jovens querendo destoar para outras coisas, e aí começa a ver o exemplo e começa, que esse cara caiu, não, pô, deixa eu fazer o que esse cara faz.
cara acaba de treinar, aí fica mais um pouco fazendo essa jogada, fazendo domínio, aí o outro, porra, eu tenho 21 anos, 22 anos, só um pouquinho. Eu tenho que fazer isso também. Exato. E esse ano a gente tem um diferencial nesse grupo, que é um grupo de jogadores que já foram campeões, é um grupo de jogadores que estão acostumados, né, com chegar e ganhar, né. A gente vê, o próprio Dida é um exemplo, né, o Barcos já foi campeão, o Vargas campeão também, sim, né, sim. O Zé Roberto, não precisa nem dizer, o Elano foi campeão, quase todos os locais. O Cris foi um daqueles jogadores símbolos lá do Leão, né, junto com o Juninho Pernambucano, de 8 anos sendo campeão na França. Eu vou pegar aqui a nossa interativa da semana passada, né, que era: o que você achou da atuação dos reforços no jogo contra o Huachipato? E aí, se o problema tinha sido o entrosamento entre eles, que precisa melhorar, deu 87,5% das pessoas dizendo, e achou que a atuação foi boa, 12,5%. Parece que entrou alguns colorados aí, né? Porque não dá para dizer que aquela atuação foi boa, né? Eu vou chamar a nova interativa e depois a gente passa para falar sobre a questão do Grenal, né? Que vem agora, daqui a pouquinho aí para... Você acha que o time vai jogar o Grenal, deve ser o mesmo que goleou o Fluminense, ou os jogadores devem ser poupados? Deve ser o mesmo, daí é a alternativa 1, ou os jogadores devem ser poupados, é a alternativa 2. Né? O próximo Grenal, para dar a questão do jogo aqui, é contra no Campeonato Gaúcho, dia 24, às 4 da tarde, lá no Centenário, já que o nosso tradicional adversário não tem estádio atualmente, né? Tem que pegar emprestado. Podia pegar um dos nossos emprestados, aí estamos com 2, né? Eu vou agradecer aqui o Marcos, a Marcela Silva e a Amanda, que fizeram referência sobre isso, né? Questão do Grenal. O que vocês pensam? O Junqueira também mandou perguntando se o Grenal a gente deveria jogar com os titulares ou com reservas. O Daniel Goulart também. A Marina Amaro, o Pedro Teixeira, que falou sobre aquela questão do jogo do Caracas, e o Gabriel Pass, né? Falando assim. O que vocês pensam? O Grêmio deve jogar com os titulares? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não que eu sou advogado dos jogadores, não tenho carta para isso. Mas eu venho defendendo o jogador muitas e muitas vezes. Eu moro ali no centro, ali perto do mercado e tal, estou sempre ali caminhando, conversando com as pessoas, e eu vejo as pessoas falando, o cara ganha 500 mil, não quer jogar, não é assim. É a mesma coisa, o jogador de futebol, ele quer jogar qualquer jogo, essa é a verdade. O jogador de futebol, o que acontece com ele? Ele é encantado pela bola, pelo jogo, é a rede e o pescador, tá? O jogador de futebol é encantado pela bola. Então as pessoas falam isso aí. É a mesma coisa tu ter na mesa uma criança, ser pai de uma criança, 5 aninhos, está na mesa ali, aí coloca pudim, coloca torta disso, torta daquilo. Ele quer comer todas. E você tem que reglar aquilo ali. Sim. Essa é a verdade. É o caso do Vanderlei Luxemburgo. Tem que ver qual o campeonato que tem maior impacto e prioridade para o torcedor e para o clube. Essa é a verdade. E na minha época, em 83, a preferência toda foi para o Sul-Americano, foi para a Libertadores. Portanto, o Grêmio várias vezes jogou, alguns jogos do Gauchão eu joguei, outros o Renato jogou, mas não jogava todos, todos os titulares. Se tu chegar no Grêmio, perguntar ao Zé Roberto quer jogar, quer. Perguntar ao Helene quer jogar, o Barco, todo mundo quer. Agora, resta saber o que a comissão técnica, o planejamento do Vanderlei Luxemburgo. Porque o Vanderlei Luxemburgo, ele pode muito bem sair na televisão e falar, nós vamos classificar para a Libertadores. Mas agora isso tem um custo. Sim. Isso tem um custo. Porque ele não pode arriscar em botar os titulares todos, aí vem, tu sabe que até no treino a gente pode ter lesão, né? Claro. E principalmente num jogo como esse, que é um jogo corrido, ninguém vai entrar lá para ficar tirando o pé. O jogador vai chegar. E Grenal é assim, é pegado, é chegado, e tem que botar o pé, porque aí é pior, é melhor ficar em casa então. Então o Vanderlei, ele vai ver qual o time que ele vai botar, que ele vai colocar. Tem jogadores no Grêmio
que precisa entrar num jogo desse. Sim. Tem jogadores que chegaram agora também que precisam entrar para ver o tamanho disso aí. Agora, tem jogadores que tem que ser preservado, que já mostrou. Claro. Então, esse é o negócio. Nós, eu como torcedor, como o Bica torcedor, nós gostaríamos de ver o time que ganhou o Fluminense, é claro. Claro. Mas isso não basta só a nossa vontade, basta a vontade do clube, do presidente e o treinador. Só antes de... Vamos continuar, mas é que vou chamar a enquete que a gente fez nas ruas, que tem relação com isso também. Então vamos ouvir e daí a gente continua falando do Grenal aí. O que tu achou do jogo do Grêmio contra o Fluminense? Achei um baita jogo ontem. O Grêmio se entrosou bem, o Barcos jogou muito bem com o Vargas. Eu acho que agora vai deslanchar, agora o Grêmio vai conseguir alcançar o objetivo, né, que é a Libertadores. Eu achei um jogo bom, o Grêmio jogou bem melhor do que a outra partida. Acho que agora está começando a ter entrosamento com esses novos jogadores que trouxeram, né? Achei bacana, né? 3-0, um resultado que nem o tricolor mais otimista ia esperar dentro do Maracanã lá. O Grêmio está bem melhor. Esse ano eu acho que nós vai longe. Melhorou muito mais do que o jogo que teve aí, o primeiro aquele no Olímpico. Eu acho que ele atuou bem, foi um time bem diferenciado e o jogo foi muito bom. Muito bom. Esse daí é muito bom. Péssimo o jogo. Mas deu para ganhar, né? Deu para ganhar, já é alguma coisa, né? Tu acha que teve um destaque aqui no jogo? Sim, o Barcos foi o grande destaque do jogo, não tem como não dizer que foi ele, né? E o Fernando também, né? Apesar do Luxemburgo acho que não gostar do pessoal da base, o Fernando foi um grande destaque. O Barcos, o Elano também, né? O destaque maior certamente foi o Vargas e o Barcos, né? O Vargas e o Barcos jogaram muito bem. Barcos e o Vargas, né? Barcos jogou muito bem. O time todo jogou bem, não tem destaque, mas eu destaco o Barcos como um dos melhores. Tu acha que esse time consegue ganhar o Grenal? Olha, Grenal é Grenal, né? Mas eu acho que sim. Olha, é favorito. É favorito, com o time bem entrosado é um grande favorito. Eu tô com a expectativa alta. Sim, se for com esse time, sim. Se for com o titular, eu acredito que sim. Acredito que sim. Acredito que o Inter tá caindo aos pouquinhos. Sem o Leandro Amião, eles vão perder o Leandro Amião, né? O Grenal vai ser barbada. Vai ser brincadeira. Se for o time completo, e jogar com toda aquela garra, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Não é fácil, porque o time do Inter também é muito bom. Se for com o time completo, com certeza. A gente vê que se fosse semana passada essa enquete aí, o pessoal não ia estar tão disposto assim, né? Tão entusiasmado, mas depois dessa apresentação realmente, né? Tem mais um comentário que chegou do Pitol aqui, dizendo que o Lucha devia jogar com o time sub-17 e deixar o Ruralito para os morangos. As brincadeiras, né? Vale. Apesar daqui a gente fazer uma televisão de gremistas para gremistas, sem se preocupar com flauta, mas tem momentos que tem que descontrair. Futebol é brincadeira, afinal de contas, apesar de ser muito sério. E aí, Bico, você estava falando? Pois como o Tarcísio estava dizendo, o planejamento é essencial, né? E isso a comissão técnica que tem na mão, né? Eu acho que a tendência, os jogadores andam declarando que eles querem jogar. Eles voltaram, né, do jogo contra o Fluminense declarando que querem jogar o Grenal, né? Me pareceu uma coisa espontânea, assim. Claro que o Luxemburgo e a comissão técnica, a diretoria deve decidir isso. Agora, realmente, como dizia o filósofo, né, treino é treino, jogo é jogo, né? Eu acho que, assim, se não dá também para arriscar o time titular em todos os jogos do Gauchão, eu acho que esse time tem que ter oportunidade, às vezes, de jogar para entrosar, sabe? Eu acho que, especificamente no Grenal, a tendência, acho que deve ser um misto. Eu acho que o Luxemburgo vai entrar com alguns titulares, né? Mas a tendência acho que não deve ser o mesmo time do Fluminense, não. O Souza parece que sentiu, né, alguma coisa na saída do jogo.
Agora, eu tenho essa visão, assim, que eu acho que é tudo planejamento. O objetivo final é o bem do Grêmio, né? Exatamente na competição de maior hierarquia, no caso da Libertadores, né? Mas ainda assim pode passar pelo uso do time titular em jogos do Gauchão. Sim. Isso pode fazer parte do planejamento no sentido do Grêmio ir melhor na Libertadores, né? É natural que o torcedor quer ver o time titular jogando em todos os jogos, né? Mas eu acho que deve ter objetivos numa temporada e esse ano parece que a Libertadores tem que ser o nosso objetivo, né? O que te parece, Tarcísio? Por exemplo, o Elano, mesmo que ele queira jogar, me parece que ele tem sentido os finais dos jogos, né? Eu acho que vai ter, vai ser essa, um misto. Ele né? vem de operações, sente um pouco, dependendo a partida. Mas o importante disso aí do Grenal e do Vanderlei colocar outros jogadores, isso que se faz o chamado grupo de um time. É porque eu te coloco para jogar um Grenal, eu te coloco para jogar contra o Flamengo, eu estou mostrando que você é tão importante quanto o que é titular. Isso se faz grupo. Agora, quando eu descarto e não vou colocar, vou continuar com os mesmos, isso não mostra que é grupo. Isso há uma definição. Contra o Passo Fundo eu vou te colocar. Não, sim. Isso não mostra. O Vanderlei vai sair. Cara muito inteligente, considero um dos melhores treinadores, vai saber trabalhar com isso. E cada vez mais ele quer fechar o grupo. Porque se tu chegar no Grenal e olhar lá embaixo no campo, tá o Gladiador, tá o Marcelo, o Moreno, tu sente, pô, que eles são jogadores de ponta, são jogadores titulares. Não é por uma partida do Barcos ou do Vargas agora que vai fazer eles titulares. Porque nem todas as partidas vão ser igual. Isso é que nem um livro. Cada livro tem uma história. E cada jogo tem uma história. Esse Grenal vai ter uma história. Essa é a verdade. E esteja lá quem estiver. O Roger, quando ganhou aquele Grenal ali, todo mundo, o torcedor do Grêmio, vamos levar um monte, eu vi um monte de gente falando. O Roger foi lá e ganhou, pô. É futebol, gente. É futebol. E futebol se tem que dar oportunidade a outro e mostrar que ele é importante para o grupo. Sim. Aí sim, aí tu está valorizando e montar uma grande equipe, não só para ser campeão da Libertadores, mas para ser campeão do mundo. Assim como fez o Corinthians. O que me parece que o Vanderlei, com um grupo qualificado, que nem é o nosso, hoje em dia não há dúvida, o nosso grupo é qualificadíssimo, ele sempre soube trabalhar, né? Grandes estrelas, coisas assim. Bica, eu vou te pedir para te fazer a tua última intervenção, teu encerramento, depois a gente encerra com o Tarcísio, que é essa nossa legenda. Eu queria agradecer novamente o convite, sempre é um prazer poder vir aqui, né, falar sobre o Grêmio, principalmente ao lado de uma fera aqui como Tarcísio. Jogou contigo já, né? Jogou comigo, me treinou. Foi treinador. Me treinou. Então eu queria agradecer e deixar um abraço aí para os internautas. E aí, Tarcísio, tua mensagem esse ano aí, eu acho que... mesma forma, agradecer aí Educar, te agradecer a equipe aí pelo convite, maravilha. Um abração aqui ao Bica, aqui, que fui treinador. E dizer para o torcedor do Grêmio, né? É um Grenal, é um jogo como se fosse o Fluminense, né? Que a gente tinha que ganhar. E o Grenal tem que ganhar porque se quer continuar no Campeonato Gaúcho, tem que ganhar, que é mata-mata, né? E que a gente torça para aqueles jogadores que vão representar lá dentro do gramado o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, e nós temos que torcer por eles e gritar e aplaudir para que eles possam fazer a diferença e trazer mais uma vitória para o nosso imortal tricolor. E um abraço aos internautas todos aí, um abração pessoal, obrigado aí. Eu quero encerrar aqui, né, mandando também um abraço para o Anderson Kegler, para o Fábio, lá da Cefer, que vive lá no IP, né, fazendo as festas dele lá. E dizer aqui que é muito gratificante estar aqui com o nosso vereador Tarcísio, que hoje em dia contribui com a cidade e nos deu tanta alegria ali no Grêmio. Obrigado, Bica. Obrigado, Acesso Digital. E um abraço aos sócios livres, que tem reunião na terça-feira que vem, lá no Caixeiros Viajantes, às 7 da noite.
Quem quiser aparecer, uma reunião aberta, nossa reunião mensal. Um abraço a todos, até mais.